Yeah. 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 Esse podcast, não sei o horário ou o tempo que você vai estar assistindo. E nesta semana nós estamos aqui com um convidado especial, né, Isaac? Nós temos aqui o meu amigo, companheiro e amigo também, vizinho aqui de congregação, né, de igreja, tá um do ladinho do outro aqui. Nós estamos aqui com meu amigo Marcos Iago, né, ele é um teólogo e escritor, e ele vai falar um pouco sobre a vida dele aqui, sobre o ministério dele, como surgiu essa chama, essa vontade de ser um escritor. Eu não vou falar agora não, que eu vou deixar a introdução para o Marcos aí, meus irmãos. Tem alguma coisa para falar, Isaac? Só agradecer, né? Fizemos a primeira live, repercutiu muito bem. Agradecemos a todos vocês que têm nos apoiado e continuará nos apoiando. E é isso aí, hoje nós estamos com esse convidado aí mais que especial, né? Uma pessoa que já é conhecido, como o Thiago falou, vizinho aqui. Isso quer dizer que nós temos comunhão, sim, com outras igrejas. E que, graças a Deus, muito obrigado pelo convite, viu, meu irmão? Deixar você à vontade aí para apresentar. Amém. Agradeço a Deus pela oportunidade, primeiramente. Uma boa noite para todos os nossos ouvintes, ao irmão Tiago, ao irmão Isaac, que nos fez o convite. Que Deus continue abençoando vocês por este projeto e por essa oportunidade a qual vocês me concedem também. Ao pastor Josias, a sua esposa, a irmã Sara, que Deus continue abençoando todos vocês nessa grande obra, a qual Deus tem chamado vocês também. E é um prazer estar aqui com vocês, contribuindo, né, com aquilo que nós podemos. Amém? Amém. E, meus irmãos, para você que está em casa assistindo aí, ou depois, se você não assistir, estiver assistindo agora, depois já vai comentando aí, faça alguma pergunta aí para o teólogo Marcos aqui, viu, meus irmãos, que creio que ele vai estar disponível também para estar respondendo a pergunta dos irmãos. Mas a primeira pergunta que a gente tem aqui para o Marcos é que sabemos que você escreveu um livro e gostaria que você pudesse estar compartilhando essa experiência conosco aqui e como surgiu essa vontade de ter escrito esse livro. Eu não vou falar o tema aqui, meus irmãos, apesar de estar na ponta da língua, mas eu quero ouvir o Marcos falar da boca dele aqui. Amém. O que acontece? Vou parafrasear um escritor, né? Ele vai dizer que nós não somos tão ferozes com aquilo que nos enganou anteriormente. O que esse cara quer dizer? O seguinte, que quando nós somos enganados e nós saímos do engano, nós vamos lutar contra aquilo que nós somos enganados de maneira tão feroz, de maneira tão rígida. E então converti numa igreja que era da teologia da prosperidade, né? Ainda é, na verdade. E lá a gente, com novo convertido, lendo Bíblia, orando, né? E fazendo campanhas de prosperidade, né? Durante 7 meses ali que eu fiquei nessa igreja, que depois eu fui para a igreja a qual eu estou agora, né? Na Assembleia de Deus. E quando eu vim para a Assembleia, um dos meus irmãos chegou na minha casa com um livro na época, e isto aí já tem mais de 5 anos, né? Do pastor Jerônimo Onofre da Silveira, Dom de Adquirir Riqueza. Quando meu irmão chegou com este livro, e mostrou para mim, meu outro irmão também, que é estudioso, o David, ele não queria ler o livro, e eu falei, não, eu vou ler o livro só para curiosidade. E quando eu li o livro do Jerônimo, me chegou por volta da página 43, 44, 45, onde ele vai comparar a questão de adquirir riqueza com a salvação, a cura divina e a libertação, aí que me despertou ainda mais. Eu falei, não, tem que falar, alguém tem que fazer alguma coisa contra esses caras que estão vendendo o evangelho. E daí ali na hora não despertou o interesse de escrever um livro. Eu preparei uma palestra e essa palestra eu ministrei no curso de obreiros que a gente tinha na nossa igreja. E quando eu estava a caminho ali dessa aula, né, dessa palestra, veio o título do livro, né? Teologia da Prosperidade, o show tem que acabar. Aí eu cheguei na aula, ministrando essa aula ali para os alunos ali. Aí eu comentei com os alunos, falei, olha, eu vou escrever um livro. E já tem um título, Teologia da Prosperidade, o show tem que acabar. E quando eu fiz o desenho da cruz e o cifrão que estava na capa de um dos livros desses mestres da teologia da prosperidade,
que eu fui, na hora que eu fiz o desenho, eu falei, não, dá para fazer uma arte desconstruindo a teologia da prosperidade já no início do livro, já na capa já tem que desconstruir essa ideia, já mostrar, né? Que ficou a capa do livro. Que então os irmãos que terão a oportunidade de comprar, né, também de assistir o vídeo no nosso Instagram, a capa é a cruz, embaixo é o cifrão, né? Então uma parte dela é o dourado, porque no livro um dos livros do Jerônimo tem esse símbolo, a cruz com o cifrão embaixo, em dourado, né, representando o ouro. Então na capa nós mostramos aqui alguns trabalhadores arrancando o ouro, e o debaixo do ouro aparece a madeira, né, a parte marrom, a madeira mostrando o simbolismo da cruz sem beleza, que é o que Isaías vai descrever no nosso Cristo, né? Que ele não tinha beleza, não tinha nada que nos agradasse nele. E o que nos chamou a Cristo foi somente o amor dele e a salvação a qual ele nos oferece. E os outros trabalhadores aqui estão pintando a cruz, né, de vermelho, simbolizando o sangue, o sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário. E os outros aqui embaixo, na capa, jogando o ouro no lixo, mostrando que diante da cruz, do sacrifício de Cristo, toda a riqueza, toda a glória terrena não vale nada para nós, porque o sacrifício de Cristo é muito mais valioso do que isso, né? Então, diante disso que foi surgindo o interesse de escrever o livro, e o pau foi quebrando, porque não parou só no Jerônimo, porque na medida que nós fomos pesquisando, e até a raiz, né? Porque essa ideia da prosperidade não começou com esses caras, com Edir Macedo, não, esses caras é fichinha de onde começou essa ideia da teologia da prosperidade. Então foi aí que nós fomos pesquisando, lendo livro, comprando o livro deles, ganhando também, porque quando alguns irmãos ficaram sabendo sobre o assunto que nós estávamos escrevendo, eles foram comprando livros, ganhando o livro e foram nos doando os livros também para que a gente pudesse enriquecer mais a pesquisa. Então ficou um livro bem documentado, tudo que nós falamos aqui no livro, nós citamos as fontes do livro dos próprios autores, né? Então quando nós falamos sobre o Jerônimo, nós citamos o próprio livro dele, e damos a referência de página também, para não falar que nós estamos inventando nada. Edir Macedo a mesma coisa, R.R. Soares, Agenor Duque, toda essa galera da teologia da prosperidade no Brasil aí que tem arrastado milhares de pessoas para esse falso ensino, a gente tem desconstruído eles aqui, né? É engraçado que todas as vezes que cita nomes assim, dá a entender que a pessoa ela é uma pessoa fanática, ela é uma pessoa que dá um ar de superioridade e tudo. Eu queria perguntar ao seu irmão, porque eu também, né, há muito tempo eu tenho lutado contra o sistema religioso e muito pouco se dão nome, né? E a Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 11, diz: não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas, antes a condenai-a. E quanto mais o tempo vai passando, esse evangelho, esse falso evangelho, ele vai aumentando, e quanto mais ele vai aumentando, parece que aqueles que pregavam contra esse falso evangelho, eles têm se retraído cada vez mais, parece que têm perdido a força, ou então têm entendido que não vale a pena lutar. O que você me diz a respeito de poder estar mesmo pegando firme sobre isso? E tem vários versículos da Bíblia que condenam veramente. O próprio Jesus, em João 8,44, diz que esse sistema, esse povo é um filho de Satanás. Uhum. O que acontece? Nesse caso aí, nós temos que olhar sempre a verdade. A verdade é eu sozinho e a verdade contra milhares de pessoas que estão nessa mentira aí, no engano. Então, quando eu estava escrevendo, aconteceu isso mesmo. Várias vezes eu pensei, esses caras, eles têm milhares de seguidores, pessoas que defendem eles ferozmente, e eu estou me levantando praticamente sozinho. Porque muitas pessoas deram ideia, faz vídeo no YouTube, né, para poder impactar mais pessoas, ao invés de escrever livro. Só que como é que a gente começa a mudar mesmo as pessoas? Através de livro. Um país se faz com livro. E o livro, para ele poder impactar, ele não vai impactar só a nossa geração aqui agora, vai impactar gerações futuras. Porque foi isso que esses caras fizeram, através de livro. Então, na medida que eu fui escrevendo um livro, veio esses pensamentos. Vou escrever um livro, mas tem muitas pessoas que ainda seguem esses caras, então praticamente é eu sozinho que estou botando a cara, não tem ninguém me dando apoio, entende? Aí eu olhei para a verdade e para o Cristo da verdade. Falei, eu e Cristo é maioria. Né? Tem uma frase que fala assim, você e Deus sozinho já é maioria. É a maioria. Então o que eu fiz? Eu olhei para Cristo,
para a verdade da Bíblia e falei, não, é eu sozinho com Cristo, vamos embora. E durante o processo de escrita, muitos irmãos falaram, olha, você vai citar nome, você vai se posicionar contra um tema que milhares de pessoas já estão nele, defendendo, então vai dar muito problema para você e tal. Mas nós não nos preocupamos com isso, né? Quando a gente estava escrevendo, nós oramos, falamos, Cristo, seja o que for. Se é nós que o Senhor levantou para escrever sobre esse tema, para falar sobre esse tema agora, né, trazer esse tema novamente, nós vamos falar. André Guidé, ele vai dizer o seguinte, que muito já se falou sobre um assunto, mas como ninguém escuta, precisa ser falado novamente. Se nós pesquisarmos quantos autores escreveram contra a teologia da prosperidade, centenas. Mas como ninguém escuta, alguém precisa falar novamente. Então, quando eu vi essa frase também, eu falei, então, vamos embora. Vamos falar novamente. Então, foi dando mais ânimo. É não olhar para a multidão que está do lado dos hereges e olhar para quem está do nosso lado. Se nós estamos do lado da verdade e com Cristo, não importa o tamanho da multidão que vai ser contra. A verdade tem que ser pregada. Mesmo que a nossa cabeça role, João Batista não temeu. Ele estava com a verdade contra um governador e foi. Entendeu? Então, é isso que me anima. E diante dessa multidão, nós não devemos ter medo. A multidão, a palavra cachorro não morde, né? O que morde é o cachorro. Só a multidão não adianta nada. Entendeu? Nós estamos com a verdade com Cristo e isso já é suficiente. Eu gostei da frase, né? Eu e Cristo somos muitos. Eu e Cristo somos a maioria. E assim, eu entendo que muitas pessoas não têm essa coragem, essa atitude que você teve, de estar expondo esse tipo de pessoas. E querendo ou não, o que está falando aqui contra esse tipo de pessoas é nada mais, nada menos que a palavra de Deus. Então é abominação aos olhos de Deus. É igual você falou, se muitos estão falando, se foram falados, se muitos já falaram e não estão falando, então eu vou falar novamente. Nós temos sim que se levantar e falar novamente. Que quanto mais vamos espetando um enxame de abelha, mais a abelha vai saindo. Só que o importante ali, a estrutura não é a quantidade de abelha que sai, igual você falou, não é olhar para a multidão ali, mas é olhar para o propósito que isso tudo vai me proporcionar, que é o quê? É tirar essas almas que estão se perdendo através de teologia de prosperidade, de verdadeiramente esse show tem que acabar. Eu não estou aqui para comprar briga com o irmão Marcos, eu estou aqui porque eu sou dependente da palavra de Deus, e isso está englobado na palavra de Deus. Então eu estou com o Marcos aqui, eu estou com o Isaac aqui, porque a minha Bíblia ela vai condenar isso sim. E esses irmãos, infelizmente, que ficam enganando esse tipo de pessoas, eles vão ter o que merecem. Não falo no sentido de rede social, de nada, não. Eu falo de julgamento final, porque todo joelho se dobrará. Entendeu? Mas enquanto nós podemos falar, que nós venhamos falar sim, Marcos, você está certíssimo. Sim. E dentro desse ponto, né, nós podemos observar também o seguinte, muitas pessoas falam, né, é o que você falou, todo mundo que se levanta contra algo que a maioria abraçou, a maioria não quer sair do engano, muitos vão levantar e jogar pano. Não precisa de falar, né, Deus vai acertar as contas. Quantas pessoas não chegaram para mim e falaram, não fala nada não, que no final eles vão pagar. E o que eu pensei? Eu falo isso até se não me falha a memória, na introdução, até falo isso, que enquanto Deus não acerta a conta com esses caras, nós temos que livrar as pessoas desses caras. Livrar as almas. Entendeu? Até chegar ao juízo desses camaradas, desses caras que estão enganando as pessoas através com o falso evangelho, quantas pessoas estão indo para o inferno? Então, se eu cruzar o braço, falar, não, Deus vai acertar a conta com eles, então vou deixar por conta de Deus. Mas, peraí, é minha responsabilidade, como pregador do evangelho e discípulo de Cristo, avisar essas pessoas que esses caras são falsos mestres, que esses caras são falsos profetas, que esses caras estão manipulando o evangelho para ganho próprio, entende? Para atrair pessoas, para se enriquecer através dessas pessoas, e não estão se preocupando com a salvação de fato dessas pessoas, porque pouco importa para eles se as pessoas estão indo para o inferno. A pessoa está ali no pecado, traindo a esposa, traindo o marido, pais abusando de filhos e tudo mais, filho desobediente aos pais, mas está dando oferta ali naquela igreja ali, fazendo campanha, fazendo voto, para eles está satisfeito, está muito bem.
pouco importa se eles estão caminhando para o inferno. Então veja, que nós não podemos olhar para os falsos mestres dentro dessa visão que essas pessoas que passam pano, né? Ah, Deus vai acertar a conta com eles. Não. Enquanto Deus não acerta a conta com eles, eu tenho que alertar as pessoas que estão sendo enganadas por eles. Depois que eu alertei, se as pessoas não quiserem sair, a minha parte eu já fiz. Alguma coisa eu tenho que fazer para que a próxima geração olhe para nós e fale, não, lá atrás teve pessoas fazendo. Porque se a próxima geração olhar para nós e ninguém fez nada, como é que seremos lembrados como homens de fato de Deus, que fez alguma coisa? Tem que ter aquele rastro, né? O rastro tem que ser deixado para trás. Né? Você citou aí sobre algumas pessoas que até acreditam no que você está falando, mas ao mesmo tempo fala para você de forma persuasiva, de você não tocar tanto no assunto, assim, e muitas das vezes eles usam a própria Bíblia para poder falar, né, para você. Eu mesmo, muitas das vezes, eu vejo as pessoas citando João capítulo 7, versículo 1, dizendo, não julgueis para não sejais julgados. Esses textinhos que as pessoas usam, né? Mateus 7. Mateus 7. Só que eles esquecem do 24, né? Não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. E quando você está julgando segundo a reta justiça do Senhor, aí você está entrando dentro da Bíblia. Porque 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 diz, né? Tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurados em obreiros de Cristo. Não é de se admirar que até Satanás se transfigura em anjo de luz. Aí eu te pergunto, meu querido, as pessoas, quando você prega para as pessoas, às vezes a nossa expressão ela é até bem forte, porque nos desperta uma ira santa sobre esse sistema, porque não tem nada que leva mais uma pessoa para o inferno do que uma teologia. Você pode ir num lugar que de boca de fumo, nós que somos da periferia, o cara pode pegar a cocaína, pode misturar Pó Royal, pode misturar giz de cera, pode misturar o que for, mas ele não ganha tanto dinheiro como um líder religioso com a teologia da prosperidade. Igual eu vi um dia o cara vendendo cimento dentro do saquinho. Se você pegar o saco de cimento que hoje está 25 e vender por 50 contos, 500 contos, dá mais de 5 milhões, sim, mais ou menos, olhando por alto. E o que você fala exatamente para as pessoas que estão te ouvindo e elas não conseguem entender a princípio, porque é muito difícil, porque eu também já estive do lado de lá. E quando eu ouvi esse evangelho, eu fiquei sem dormir, eu falei, esse cara tá louco, esse cara tá indo contra o pregador, porque na mente das pessoas cauterizadas, elas entendem que esse homem não é falso profeta, igual você colocou o líder da Universal, o líder da Mundial, o líder da Despertar da Fé, esses trem. As pessoas, elas entendem o quê? Eles são homens de Deus porque está havendo cura. Eles são homens de Deus porque está havendo a conversão. Eles são homens de Deus porque tem evangelismo todo sábado. Só que a Bíblia fala também que eles percorrem o mundo inteiro e fazem as pessoas 7 vezes. Como que você lidar com essa situação e você consegue explicar para a pessoa a respeito do evangelho que você está pregando aí? O negócio é esse mesmo. É o que você falou, é a pessoa ficar sem dormir. A pessoa que está no engano, ela tem que tomar um choque com a verdade e ela ficar à noite sem dormir, só pensando na verdade. Como é que o cara fala uma coisa dessa do meu líder, sendo que o meu líder tá orando e está tendo cura, orando e paralítico está levantando? Como é que esse cara fala um negócio desse? É para a pessoa ficar sem dormir mesmo. A verdade tem que ter esse impacto. Porque se a verdade não tiver, você não falou a verdade do jeito que ela deveria, né? Como ela deveria ter sido falada. Então, quando a gente encontra com pessoas assim, a verdade é falada com dureza, a verdade é dura. A vida não é fácil, né? Então a verdade ela tem que ser falada nua e crua. E essa verdade ela tem que causar esse impacto. A pessoa tem que ficar sem dormir, ficar em choque ali mesmo. E quando você encontra com essas pessoas novamente e vai argumentar com elas, aí você já fica até mais fácil para você mostrar para essas pessoas como é que aquele líder é um falso. Então, no primeiro momento, você não pode se preocupar em ganhar a pessoa ali naquele primeiro impacto. Não. O primeiro impacto que você tem que causar na pessoa é um choque de realidade. Depois que você vai mostrar para ela, com mais detalhes, por que o cara é um falso mestre. Por exemplo, depois que ela teve esse impacto, que ela é uma pessoa que está acostumada lá com, vamos supor aqui, com Edir Macedo. Edir Macedo é homem de Deus porque ele ora e Deus cura. Ora,
Você chega para essa pessoa e fala que ele é um falso profeta. A pessoa entrou em choque. Aí vai te perguntar por que ele é um falso profeta. Você mostra que mesmo a pessoa estando longe de Deus, Cristo vai dizer que muitos levantariam fazendo milagres. Mas não era dele. Eram falsos cristos. Eram falsos mestres. Então veja, que ainda hoje, muitos que estão aí dizendo que são de Cristo, estão fazendo milagre no nome dele, mas não é dele. Não é assim que ele conclui o sermão no monte, no capítulo 7? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, fiz isso, curei, preguei, ganhei alma. Mas espera aí, no nome de quem? No nome de Cristo. Mas eles nunca estiveram com Cristo. Apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim. Então, depois que você mostra a verdade causa esse impacto na pessoa e você começa a explicar para ela, aí é ela e Deus. Porque muitos não vão querer. Mesmo te ouvindo você falar a verdade, muitos estão fechados o coração. Aí, nós ficamos com dó, né, dessas pessoas que, após nos ouvir e ainda decidir seguir esses caras, nós ficamos preocupados, né, com o caminho que essas pessoas vão levar. Mas aí nós devemos ficar descansados porque é de Deus. Porque mesmo Deus cobrando do líder ali que está enganando, vai cobrar dessas pessoas também porque elas escolheram ser enganadas. Mesmo diante de que elas descobriram a verdade, elas escolheram o engano. Então Deus também vai cobrar delas também. Não, Deus vai me levar para o céu porque eu fui enganado pelo líder. Não. Deus te deu um cérebro, foi para ser usado. Deus te deu a palavra para ser lida. Aí você tem o dia inteiro de televisão, jogo de futebol, só coisas que te distraem. Aí você não lê Bíblia? Você é atestado para ser enganado. Você tem a Bíblia em casa, só aberto no Salmo 91, você que está nos ouvindo, e acha que vai dar alguma coisa, não vai dar em nada. Você tem que pegar a Bíblia e ler a Bíblia. Por quê? Você está assinando seu atestado para ser enganado por esses falsos mestres. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Entendeu? Então, nesse caso aí, é falar a verdade, vai causar esse impacto e descansar. Porque até mesmo o resultado, quem vai dar não somos nós, né? Quem convence é o Espírito Santo. Então, a nossa parte é pregar a verdade, falar a verdade e orar para que Deus convença ali as pessoas, para que o Espírito Santo abra o entendimento dessas pessoas também, que está tão cauterizado. É outro detalhe também. E sabe, Marcos, Isaac, Jesus, muitas vezes os milagres de Jesus, ele falava bem assim, vai em paz, a tua fé te curou. Aí a pessoa que está lá no público dessas denominações aí, da teologia da prosperidade, mas tem milagre lá, tem, mas o que está curando é a fé da pessoa. Não é o charlatão que está lá em cima falando, não. Infelizmente, aí. O nome de quem está sendo clamado. Cristo. É Cristo. Aí a pessoa que está lá, chega aquela pessoa ignorante, no bom sentido aqui, aquele matuto, aquela pessoa que não tem estudo, ou até mesmo aquela pessoa leiga, igual você acabou de falar aqui, que só fica na televisão, na rede social, não tem uma intimidade com a palavra de Deus. Aí ela escuta aquilo, fica impactada, é que você tem que dar X para isso, e a pessoa, qual que é a ferida? O exemplo, a gente está numa comunidade, qual que é o ponto fraco da pessoa numa comunidade? A gente vai saber que é o material. Está nítido claramente que é o material. Aí o que a pessoa vai usar? O teólogo da prosperidade, esse charlatão, vai sem vergonha aí, vai usar, vai tocar na ferida da pessoa. E toca ali, e a pessoa na humildade dela, porque Deus ele age nas pequenas coisas, na simplicidade. Eu entendo dessa forma que Deus age nos pequenos negócios. A simplicidade daquela pessoa que vai fazer ela ser curada. Não é o dinheiro que ela deu, não o sacrifício que ela fez para o irmão, para enriquecer no bolso do irmão, não. Sabe, Isaac? E isso aí que esse público tem que entender, esse público da teologia da prosperidade, tem que entender que esse show precisa acabar assim dentro da igreja. Porque enquanto eles ficarem nessa, pensando que é o pastor, o Gidão, o que foi falado no primeiro podcast aqui, os ídolos, as pessoas não perderam os ídolos dela ainda. Em vez de o ídolo dela ser Cristo, Filipenses 4, em vez de o centro na vida dela ser Cristo, é o Agenoduque, esses charlatões aí, entendeu, irmão? Se ficar dando nome, nós vamos até amanhã. Esses irmãos aí que
A água ungida, cuspe, Isso. cuspe ungida aí, misericórdia. Deixa eu te fazer outra pergunta. Aqui a gente tem uma ética aqui dentro da nossa igreja, que dentro da nossa igreja, no culto, no altar, a gente costuma não ficar dando os nomes, assim, até mesmo para não escandalizar algumas pessoas, porque tem pessoas que não têm a capacidade de poder ingerir aquilo que nós estamos falando. Só que nós também fazemos evangelismo na rua, e na rua a gente não leva coador. Na rua a gente fala o verbo natural, onde todo mundo consegue entender. E dentro dessa logística aqui, eu gostaria de saber como que você consegue introduzir essa mensagem, né, dentro da sua igreja. Eu não sei se você faz o evangelismo também em ruas ou em algum outro lugar. Você poderia falar um pouquinho também sobre o seu ministério e como que é esse dia a dia seu? Porque muitas das vezes as pessoas falam assim, mas eles pregam tanto quanto as pessoas, mas o que eles fazem? Eles fazem caridade? Porque a minha igreja faz caridade. O que eles fazem? Você poderia contar um pouquinho, porque, na verdade, nós estamos pregando aqui, nós estamos falando aqui sobre teologia da prosperidade, mas nós não somos contra a prosperidade. A bíblica, não. Prosperidade bíblica, Deus é o dono do ouro e da prata e nós não somos a favor da miséria também. Mas, colocando esse evangelho, esse cifrão na cruz, igual está no seu livro aqui, dá para ver, aí já vira uma abominação, uma doutrina de Satanás. Você poderia nos falar um pouco sobre esse cotidiano seu, esse dia a dia, como que você lida dentro do altar, ali dentro da sua igreja ou na rua, como que é abordado direitinho? O que acontece? Geralmente, nas nossas aulas ou pregações, se cai dentro da mensagem que nós vamos pregar, né? Nós buscamos, quando nós somos convidados, ou estamos preparando uma palestra, ou algum estudo de escola dominical, alguma coisa nesse sentido, e dentro do tema cai esses assuntos, eu não passo pano sobre nome, não. Porque tem uma ideia equivocada hoje na igreja, é o seguinte, que nós devemos respeitar as nossas autoridades. Então, eles pegam essa ideia e colocam ao pé da letra. Então, temos que respeitar a nossa autoridade, mesmo que eles sejam hereges. Então, por exemplo, quantas pessoas não chegam para nós, olha, você vai falar sobre fulano de tal, mas fulano é líder. Mas o cara é um herege. Entende? O fato do cara ter uma posição de liderança e ele ser um herege não isenta ele de ser corrigido. Então as pessoas vão dizer, não fala nome porque o cara é líder e tal. Geralmente, no meu dia a dia, eu não evito falar nome, não. Seja em cima do altar pregando, numa escola dominical, em palestra, entendeu? Até mesmo quem nos conhece desde a nossa conversão sabe que a gente sempre foi muito corajoso sobre essas questões, entendeu? Então eu não evito ficar escondendo muito os nomes, não. Né? Tem que dar nome aos bois. Paulo vai nos mostrar isso, quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer o seguinte, já no início da carta. Ele vai dizer, olha, eu estou sabendo aí que está acontecendo esses negócios na igreja de Corinto, mas quem me falou foi a família de Cloe. Paulo vai informar para a igreja que quem foi os que levaram o problema da igreja para ele. Então veja, Paulo ele não temeu ali em citar o nome da família de Cloe. Ele abre o verbo mesmo. Isso. Até nas próprias cartas pastorais, 1 Timóteo e 2 Timóteo, nós vamos ver Paulo ele citando o nome de pessoas que estavam com ele na caminhada e amou o presente século. O próprio Dimas e vários outros, James e Jambres. Paulo vai citar eles também. Então veja, que na Bíblia nós vamos ver nomes de líderes sendo citados e corrigidos pelas suas atitudes erradas. Então, hoje, colocou uma falsa ideia na mente das pessoas, inclusive dentro da igreja, que elas não podem citar nomes. Uma coisa é você estar no culto evangelístico, é você estar num ambiente ali que não há necessidade de você citar nome, entende? E outra que você cai o tema, entendeu? Você vai pregar sobre aquele tema, você vai dar uma palestra sobre aquele tema e você fica, não vou citar nome porque é falta de ética. Aí, nessa ideia de falta de ética, você esconde a verdade. Entende? Porque você pode falar um assunto e não dar o nome aos bois para quem defende aquele assunto e a pessoa que está ali escuta aquele assunto que você falou, mas ela não consegue fazer ligação com a realidade. Porque você não deu o nome de quem está falando aquilo. Então, quando você está ali dando uma palestra sobre esse tema, da falsa prosperidade, da teologia da prosperidade, que eles estão enganando as pessoas e dá
e liga a ideia com o nome das pessoas que estão pregando, logo a pessoa fala, não, fulano de tal então que está pregando essa ideia. E ela começa a examinar toda a pregação daquele fulano. Aí ela consegue ligar o que você está falando com a realidade. Então, quando nós evitamos, em certos momentos, de falar o nome das pessoas, acaba atrapalhando o progresso da verdade. Então, no meu dia a dia, eu não tenho muito medo de citar os nomes, não. Entendeu? Precisa de pregação, palestra, estudo bíblico, contanto que seja o tema, né? Caiu dentro do tema ali sobre prosperidade ou sobre heresias, então a gente sempre vai mostrando para as pessoas quem são os atuais hereges nos nossos dias. No meu dia a dia, né? É igual você falou da questão da... minha igreja faz obra social. A questão da IURD é isto, né? Então as pessoas, você está falando contra o líder da IURD, né? No caso Macedo, mas a igreja que mais ajuda é a questão da obra social. Muitas das vezes, a questão da obra social, ela encobre a heresia. Ninguém vai para o inferno por causa de falta de obra social, mas vai por causa do falso engano, mas vai por causa da mentira. Então, a obra social, nesses casos, ela encobre o falso líder que ele é, a heresia que é pregada. E no seu livro cita tudo isso? Sim. Os nomes, né, ponto por ponto, é igual eu falei, tudo documentado, porque, geral, a minha preocupação foi essa também. Então, eu li o livro do Edir Macedo, eu li o livro desses caras tudo, entende? Então, não está aqui quem caiu sem paraquedas. Entende? Então, eu li o livro deles, passei anos lendo o livro deles, estudando, fazendo anotações, pesquisando arquivos, como é que fala? Artigos, tudo. Eu tenho os livros deles lá em casa até hoje. E hoje também tem os pastores do Pix, né? Tem. Que já modelizaram tudo. E você veja, aqui vocês vão perceber que eu cito mais, o foco central no capítulo 1 é introduzir as pessoas ao tema da teologia da prosperidade, de onde veio, e quem são os dois principais que espalharam essa ideia no Brasil. Edir Macedo e o seu cunhado, R.R. Soares. Os dois foram os principais desde 1970. Então, através desses caras, veio surgindo isso aí, ó. Profeta do Pix, essa bagunça toda. Então, se nós batermos no ponto certo, ou seja, se nós pegarmos a fonte certa dessa heresia e combater ela, você acaba atingindo esses caras tudo aí que tá chegando agora, entende? Os que agora, eu até mostro no capítulo também, depois no capítulo 3, os coaches evangélicos. Eles só mudaram o nome. A teologia da prosperidade agora é coach. É o coach evangélico. Mas sempre os caras pregam... né? Quando você pega o livro do Mike Murdock, entendeu? Do Mike Murdock, você lê o livro do Mike Murdock e escuta, por exemplo, Tiago Brunet. Você fala, é o mesmo ensino. E o cara é teologia da prosperidade, Mike Murdock. Aí, mas o Tiago Brunet é coach. Mas tá com o mesmo ensino do cara. Então é a teologia da prosperidade, só com nova roupagem. Entendeu? E veja, a teologia, qual que era a ideia da teologia da prosperidade inicialmente? Cura. Pregar milagre. Depois... Só maquiou, né? Isso, era milagre. Só cura, milagre, né? Como eles viram que estava dando certo, passou para dinheiro. Quando chega no Brasil, ela já chega com essas duas margens. Saúde e dinheiro. Com os coach, eles pararam de se preocupar com saúde. Agora é dinheiro e saúde emocional. Já não é mais a saúde física em primeiro lugar. Agora é a saúde emocional, porque está todo mundo ansioso. Está todo mundo emocionalmente ferido. Então você começa agora a mudar o seu foco de abordagem, que é o que os coaches evangélicos fazem, né? Começa a trabalhar nessa área sentimental e financeiramente, que é batata. É 880, sempre vai dar certo. Olha, eu recebi uma pergunta aqui, que está até mesmo, já que você está citando alguns americanos aí, tem a pergunta o seguinte, assim, ó. As origens norte-americanas da teologia da prosperidade fala sobre os seus ensinos e suas influências no contexto brasileiro. E também pergunta sobre Kennedy Hagin. Kennedy Hagin? Sim. Kennedy Hagin. O que acontece? O Kennedy Hagin, antes dele, nós temos que pegar quem foi seu professor. O Kennedy Hagin, no livro O Nome de Jesus, ele vai dizer que ele só escreve, ele foi influenciado por um homem que chama Ezekiel William Kenyon. Ezekiel William Kenyon, pelos estudiosos da teologia da prosperidade, algumas pessoas vão achar com mais facilidade sobre a confissão positiva, porque esse foi o nome inicial,
a confissão positiva e depois que passou para a teologia da prosperidade ainda aqui no Brasil, né? Mas Kennedy Hagin vai dizer que ele foi influenciado por Ezekiel William Kenyon, através do nome A Poder no Nome de Jesus, através desse livro. E o que é Ezekiel William Kenyon? Tudo aquilo que ele escreveu, Kennedy Hagin herdou esses escritos, esses ensinos do Ezekiel William Kenyon, e ele passou para frente. Então, Kennedy Hagin e a sua filha, e a filha de Ezekiel William Kenyon, ficaram responsáveis para disseminar essa ideia de Ezekiel William Kenyon. Tanto é que os biógrafos, né, do Kennedy Hagin vai dizer que Kennedy Hagin ele já foi acusado de plágio, porque muitas das coisas que ele escreveu, ele copiou literalmente de Ezekiel William Kenyon, ao ponto do Kennedy Hagin chegar e falar que não, né, que a única coisa que ele teve influência foi no livro O Nome de Jesus, foi sobre o poder que há no nome de Jesus. Mas quando nós lemos os livros de Ezekiel William Kenyon e os livros de Kennedy Hagin, você vai ver que Ezekiel William Kenyon teve a mão dele o tempo todo ali sobre Kennedy Hagin. E Kennedy Hagin foi para frente, entendeu? Passando os mesmos ensinos do Ezekiel William Kenyon. Kennedy Hagin, aí nós viemos para o Brasil. Quem que disseminou e ainda hoje dissemina Kennedy Hagin no Brasil? R.R. Soares. Quando R.R. Soares, ele é cunhado de Edir Macedo, eles convertem no mesmo período. R.R. Soares é quem consagra Edir Macedo ao corpo de obreiro. Cunhado. Eles fundam a Universal. Eles começaram a ter uma briga ali, os dois, tem uma suposta votação, eles se separam. Edir Macedo fica por conta da Universal e o R.R. Soares ele fica por conta dos direitos autorais dos livros do Kennedy Hagin. Então, o R.R. Soares, ele é o principal disseminador dos livros de Kennedy Hagin no Brasil. Ele é a sua editora, a Graça. Então, assim, é Kennedy Hagin purinho, R.R. Soares. Aí vem várias ramificações aí, né? Bem, aí vem... O boiadeiro. Isso, que saiu da Universal também. E aí do boiadeiro, né, do Santiago, saiu a Agenor Duque, e vai um saindo do outro. Entendeu? Só vai Não, vai. Aí chega no dia de hoje aqui agora que a mentira... Esse Pix aí tá... A mentira, ela espalha mais rápido que a verdade. Ah, com certeza. Porque a mentira, ela é aceita com mais facilidade porque ela agrada mais do que a verdade. Então, a verdade, ela vai ganhando espaço progressivamente. Quando nós olhamos o avanço da mentira, muitas pessoas temem falar a verdade, temem pregar o verdadeiro evangelho. E o que nós devemos fazer? É não ter esse medo, como nós falamos aqui no começo. É não ter medo de falar a verdade. A mentira pode se alastrar com mais rapidez, mas a verdade, quando ela ganha mesmo. Entende? A mentira vai ficar, sempre a pessoa vai ficar oscilando numa mentira e em outra. Mas quando ela encontra a verdade, é o texto que você citou, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Quando ela encontra a verdade, ela liberta e ela só fica com a verdade. Então vale a pena continuar pregando a verdade. E assim, aí você está falando a respeito da mentira aí, tem um provérbios, né, que não sei se vocês já ouviram falar, que em um vilarejozinho, existe um vilarejozinho, lá tem várias pessoas humildes e um caluniador, ele chega e começa a levantar a calúnia do ancião, o sábio daquela cidadezinha. E ele começa a levantar tanta calúnia a respeito desse sábio, desse ancião, que ele... as pessoas que estão em volta do sábio já começam a olhar o sábio com um olhar diferente. E ele vai levantando calúnia e não consegue mais controlar a calúnia, até que essa calúnia, essa mentira que ele levantou se espalha por tudo quanto é canto da cidade. Enquanto isso, o sábio ficou na dele, quietinho, na sua zona de conforto, dentro da sua casa, e só recebendo essas pancadas. Aí entra o conhecereis a verdade vos libertará. Só que chega um tempo na vida do caluniador que a pressão, querendo ou não, a pressão do pecado, ela também, ela te destrói também. Ele não aguenta mais e o sábio confronta ele. E nisso que o sábio confronta ele,
ele começa a querer pedir perdão ao sábio, o sábio pega e fala para ele: faz o seguinte, pega esse travesseiro cheio de pena aqui, sobe naquele monte mais alto que você está vendo lá. E o caluniador sobe até lá. E nisso que o caluniador sobe nesse monte alto, ele e fala para o sábio: e agora eu faço o quê? Fala: agora rasga esse travesseiro e solte as penas. E o caluniador rasga o travesseiro e solta aquela pancada de penas. E espalha a pena por tudo quanto é lugar, pois vem o vento e joga a pena para tudo quanto é lado. E ele pergunta para o sábio: e agora, para me receber o seu perdão, o que eu faço? Aí o sábio olha para ele e fala: agora cate as penas. Ele fala: mas é impossível catar essas penas. Aí o sábio fala: pois é, caluniador, também é impossível conter as calúnias que você inventou. Que reflexão que eu tiro com isso? O que vai nos libertar é a verdade. Infelizmente, a calúnia que esses falsos cristãos, esses falsos pregadores aí, líderes de ministérios, têm encroado e apregoado no coração das pessoas é tão sério, Marcos, é tão sério, Isaac, que você arruma uma briga séria quando você tenta confrontar essas pessoas com a verdade. As pessoas se sentem tão constrangidas e ofendidas, já não falam mais culto, fala reunião. e entram. Isso ficou tão empregoado no coração da pessoa que ela luta contra a palavra de Deus. Você pode apresentar para ela as estruturas que a palavra de Deus tem, uma por uma, que ela vai criar a justificativa como que o que ela está servindo ali, o que ela está adorando, o que ela está fazendo, que o ministério dela é o certo. Isso é igual o Isaac falou aqui, está tão enraizado que se não dá um basta agora, aí entra a questão que você falou no final: mas Senhor, eu curei, eu expulsei demônio, eu evangelizei, eu fiz isso. Não, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então, é o mais certo, no meu ponto de vista, é expor mesmo, Isaac. É expor mesmo esse tipo de pessoas, esse tipo de charlatões aí. Pois não falo pelo nosso ministério, pois para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Não falo pelo ministério do irmão Marcos ou várias outras pessoas. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, ainda verdadeiramente tem cristãos na terra. Verdadeiramente tem muitas pessoas que o adoram em espírito e em verdade. Mas a verdade, ela tem que ser dita assim. Sim. E olha que interessante, né? Vamos supor aí agora que essas penas aí sejam as mentiras e cada uma dessas penas, a mentira alcançou uma pessoa. O que nós vamos ter que fazer? Ir atrás de cada pena. E recolhendo pena por pena. É um trabalho árduo? É. Mas é necessário. Ir atrás de pena por pena. Se cada uma dessas penas é a mentira que atingiu cada pessoa, nós temos que ir atrás de um por um. Falando a verdade, catando um por um. Entendeu? É um trabalho difícil? Forte. É um trabalho complicado? Demais. Antigamente era mais fácil, né? Mas com o avanço da internet, com toda essa pressão que nós sofremos no nosso dia a dia, é mais difícil? É mais árduo? Mas vale a pena. Então é um trabalho de formiguinha, ganhando um por um. Ó, fulano, tá, alguém chegou perto de nós, falou, eu tô em tal e tal lugar, tô aprendendo isso e isso, mas isso aí tá errado. E mostrar na luz da Bíblia. É o processo, e depois orar. O processo, ele é. E depois ir orando. É um degrau de cada vez, né? Entendeu? É complicado, Igual o que acontece hoje. Aqui eu também trato sobre isso aqui. Os motivos que levaram esses falsos, não só a teologia da prosperidade, mas como o falso ensino a crescer ainda mais hoje na igreja. O que acontece? Alguns motivos, né? Falta de leitura. No capítulo 3 eu falo sobre 5 pontos. Falta de leitura, falta de oração, falta de louvor bíblico, falta de pregação bíblica e crise nos seminários. Louvor bíblico. Então, o que acontece? Então, a primeira causa que a gente identifica, falta de leitura. O pessoal não lê Bíblia. Então, se o pessoal não lê Bíblia, como eu falei, assinou o testado para ser enganado. Porque não está lendo Bíblia. Então, qualquer pessoa que chegar e falar com ela, está na Bíblia, ela não lê Bíblia. Pega um testemunho de Jeová e toma um couro aí. No capítulo 2 aqui, eu tive essa preocupação também no capítulo 2 de incluir algumas seitas. Igual, por exemplo, no capítulo 2 eu incluo aqui o islamismo, testemunho de Jeová,
Adventista Sétimo Dia e os mormons. Por quê? Muitas pessoas que estão na teologia da prosperidade e quando elas deparam com a realidade, que elas estavam buscando algo e não encontram, elas estão minando, fugindo para essas outras seitas. Então a minha preocupação também já foi mostrar para quem estiver lendo que o caminho não é por aí. É converter a Cristo. É abandonar a teologia da prosperidade e correr para Cristo. Entende? E veja, então a falta de leitura, porque o povo não lê Bíblia, né? Ah, não, tá aberto minha Bíblia no Salmo 23 aqui, no Salmo 91 já está repreendendo demônio. Não repreende demônio, Bíblia aberta. O que repreende é uma vida com Deus. Uma vida com Deus começa na oração e na palavra. Orando, lendo Bíblia, jejuando, se consagrando ao Senhor de fato. E o segundo motivo, falta de oração. As pessoas não estão orando e vai correr atrás de alguém que ora. Entendeu? Ah, eu não estou orando, então eu vou correr atrás do Tiago, porque o Tiago vai orar por mim. É a oração que você fizer, é isso mesmo. Entende? Entende, Zé? Então, o que acontece? Falta de oração. Falta de louvor bíblico. As pessoas hoje estão escutando música hoje. O crente muleta, né? Que só vive apoiado no próximo. O crente 6 horas, né? 6 horas por mim. 6 horas por mim. Aí o que acontece? Aí o pessoal vai. As músicas o pessoal também está escutando. Música que não fala mais de Cristo. Entendeu? É música, não, você vai ganhar, você vai conquistar, você é forte, você é poderoso. Já não é mais Cristo que está na música, entende? Falta de pregação bíblica. Pregação hoje está decadente. Dificilmente é encontrar agulha no palheiro. Pregação bíblica hoje. Pregação que fala de Cristo de fato. Porque hoje é o quê? É sentimental. Ó, você está ferido sentimentalmente. Você terminou um relacionamento. Não fica assim. Não leva a pessoa para Cristo. Vai curando, vai dando um paliativo ali para a pessoa. Pessoa que está magoada, que está chateada. Às vezes a pessoa está magoada porque não libera o perdão. Entende? E que Cristo vai falar? Ó, se você não perdoar, você também não é perdoado. Não é assim que ele vai dizer na oração do Pai Nosso? Então, o que a gente vai vendo? Eles não tratam de fato o que está acontecendo, entende? Então, pregação nem se fala. Crise no seminário, então, é mais preocupante ainda, porque o que começa no seminário termina nos altares. Entendeu? O seminário está formando pregadores, está formando pastores, entende? Então, as crises nos seminários hoje aí, o que está acontecendo nos seminários é o futuro da próxima igreja. Obreiros fracos, pastores fracos, entendeu? Biblicamente, espiritualmente, e aí vai indo. Sabe uma frase que o pastor sempre usa aqui? Ele sempre fala assim, que a teologia da prosperidade é heresia porque confunde oração com magia. É filósofo, né? Teólogo também. E tudo isso que você falou aí bate, né? Com o que ele falou. É forte essa frase, né? Toda prosperidade, a teologia da prosperidade, ela é heresia porque confunde a oração com magia. Né? Hoje eles acham que a palavra de Deus é como se fosse uma máquina caça. Eu sempre preguei isso. Sabe aquelas máquinas caça-níquel que você colocava 25 centavos e tinha que sair mais moeda? Fada madrinha que você com a varinha mágica, um Papai Noel, né? Isso confunde Deus com esse tipo de fantasia folclore, sabe? Eu tenho algumas perguntas aqui também, o povo está me mandando perguntas aqui, né? Dentro desse contexto que você está falando aqui, a Bíblia promete riqueza e sucesso, e no seu livro também está escrito sobre isso, dentro, biblicamente. O que acontece? Aí é o apêndice do livro, né? Que eu vou mostrar que existe uma prosperidade na Bíblia, mas tem que ser a bíblica, dentro do Antigo e Novo Testamento. E no Antigo Testamento, que é o que os teólogos da prosperidade mais usam, é o Antigo Testamento, né? Sempre. Onde tem até campanha das 8.000 promessas, né? Nossa. Só que 8.000 promessas, se nós pegarmos, a maioria é para Israel, nem é para nós. Então, qual que é a prosperidade que a Bíblia promete? Desde Gênesis, através do trabalho. Vai trabalhar preguiçoso, vai aprender com a formiga preguiçoso. Então, se nós queremos prosperidade, a prosperidade vai vir por meio do trabalho. Aquele que não trabalha, que também não coma. Isso. A promessa é que nós seremos prósperos através do nosso trabalho. É trabalhando. Só que, eu falo isso aqui no apêndice, só que tem ocasiões que a pessoa está desempregada. A pessoa está desempregada, passando necessidade, Deus vai prosperar essa pessoa, Deus vai abrir porta. Entenda, num caso de extrema necessidade. Agora, Deus não trabalha para preguiçoso. O cara está desempregado porque ele é preguiçoso, não gosta de trabalhar. E quer que Deus abra porta? Não vai abrir, irmão. Entende? Não vai abrir. A prosperidade que Deus tem para nós, primeiro, por meio do trabalho.
Segundo, a prosperidade, a pessoa é trabalhadora, está sempre batalhando, mas está desempregada, a família está no sufoco, Deus abre porta. Isso é ser próspero. Pronto, falando financeiramente. Só que na Bíblia, prosperidade é mais do que ter dinheiro. O próprio Cristo vai dizer, o homem não é pelo que tem, mas é pelo que ele é. Entende? Então, quando nós olhamos a parábola que Jesus vai contar de um homem que constrói um celeiro muito grande, o homem já era rico, ele constrói um celeiro muito grande e satisfaz tudo que a sua alma queria ali, ele vai dizer, agora tá bom, os meus celeiros, aumentei minha fazenda, aumentei os meus celeiros, agora está bem? Cristo vai olhar e vai dizer o seguinte, olha, louco é este homem, porque nessa noite Deus vai pedir conta da sua alma, o que ele tem? Nada. Então a prosperidade que nós devemos correr atrás não é uma prosperidade puramente material, entende? Mas é uma prosperidade espiritual em primeiro lugar. O material é consequência do nosso espiritual. Uma vez que eu estou buscando em primeiro lugar o reino de Deus, a promessa é que as outras coisas serão acrescentadas, mas eu buscando em primeiro lugar o reino de Deus. A teologia da prosperidade vai dizer isso, que nós temos que buscar a Deus para ganhar algo. Olha, eu não busco Deus para ganhar um carro, eu não busco Deus para ganhar uma casa, pelo contrário, eu busco Deus porque eu amo a Ele, pelo que Ele fez na cruz do Calvário por mim. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o que é que as pessoas hoje entendem por prosperidade? Acúmulo de bens. A mentalidade das pessoas hoje é essa. Uma pessoa só é próspera pela quantidade de bens que ela tem. Então, só a pessoa hoje, o Jerônimo vai dizer isso também no seu livro, que só a pessoa hoje, ela mora de aluguel, ela é amaldiçoada. Se uma pessoa hoje, o Jerônimo vai dizer isso no livro dele, se não me falha a memória, nos Exterminadores de Riqueza. Se uma pessoa, o carro dela fundiu o motor, ela é amaldiçoada. Ela não tem a bênção de Deus. Ora, é algo que não tem como ser evitado. Entende? Então, se você mora de aluguel, mas sua família está cheia de Cristo, você tem uma vida com Cristo, é um bom marido, você é uma boa esposa, tem um bom testemunho, ganha almas para levar o evangelho de Cristo. Sua vida com Cristo ali está fluindo normalmente, bem, entendeu? Está feliz ali com Cristo, com a sua família, mesmo andando de ônibus, mesmo pagando aluguel, mesmo comendo arroz e feijão toda semana, sua vida está próspera. Porque a nossa prosperidade não é acúmulo de bens. Entendeu? Que é o que as pessoas têm invertido. O acúmulo de bens é sinal de prosperidade para as pessoas. Enquanto na Bíblia não é isso. Entende? Eles usam muito Mateus 6,33, né? Também, né? Que as outras coisas serão acrescentadas. Para segurar, buscar em primeiro o reino de Deus e a tua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Uma das demais coisas acrescentadas ali é no céu, né? De Efésios 1:3, cara. Que a prosperidade que Deus tem pra gente a prosperidade a maior, né? Os dons espirituais, o reino celestial. Lê Efésios 1:3. Isso é a maior prosperidade que a gente vai obter. Se você não vai lutar, batalhar pra conquistar essas coisas, não, pra você ver. O que vai cair do céu é raio e chuva mesmo. E só pegando esse gancho aí, quando nós pegamos até mesmo a oração do Pai Nosso, Deus vai nos ensinar a orar pelo necessário em primeiro lugar. Dai o pão nosso de cada dia. O pão era o alimento básico ali. Então o que Cristo está nos ensinando a orar em primeiro lugar? A não orar com ganância, com coração avarento. Não, a orar primeiro pelo necessário. Pelo aquilo que realmente nós temos falta, o básico. Mas se Deus der mais? Glória a Deus, aleluia. E se Ele só deu o básico? Amém, do mesmo jeito. Entende? A nossa alegria com Deus, ela não depende do que Ele nos dá. Deus me deu hoje arroz e feijão. Hoje só tem um arroz e feijão para comer. Glória a Deus, em tudo dá graça. Amanhã eu tenho uma picanha. Amanhã eu tenho uma lasanha. Glória a Deus do mesmo jeito. A nossa vida não pode depender do acúmulo de bens. Pelo contrário, a nossa vida deve depender do espiritual. Em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. As outras coisas acrescentadas. Simples assim. Paulo vai dizer aí, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Eu acho que não existe bênção maior que isso, não. Não existe. Não vai existir. Se, igual você comentou no começo, Deus é o dono do ouro e da prata. Coração de Agur, Provérbios 30. Deus, eu não quero ser rico para não afastar da sua presença, e não quero ser pobre para ter que roubar, mas quero ter o que for necessário para me sobreviver. Pão de cada dia. O pão de cada dia. O
pão nosso de cada dia nos dai Não hoje. quero nem pão Olha pro que celeiro, eu quero pão mansidão de e olha cada que dia. simplicidade que Isso. Deus ele ilustra as palavras. E nós temos o salmista como um exemplo também, né? Nunca vi, fui moço, fui velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão nessa descendência passar fome. Então veja, Deus cuida dos seus. Entendeu? O problema é que tem muitas pessoas hoje que estão na igreja que não é de Deus, porque não se entregou a ele e quer coisas de Deus. E Deus não dá, vai sofrer mesmo. Vai continuar passando provação, luta o dia inteiro. Ah, mas eu estou na igreja todo dia, mas nunca esteve com Deus, mano. Então você tem que se voltar totalmente para o Senhor mesmo e deixar Deus transformar a sua vida, fazer nova criatura. Quem tem compromisso com Deus, Deus também tem compromisso. Entende? Então nós temos essa segurança em Deus. Deus não vai nos deixar perecer. Ele sempre vai estar nos suprindo no momento certo de extrema necessidade. Ele sempre foi fiel. Ele não mudou. Sabe que eu, todas as vezes que vocês vão falando, eu vou lembrando de algumas conversas que a gente tem, né? Você falou sobre Davi, falando sobre nunca vi um justo mendigar o pão. Prosperidade, ela é, na verdade, uma ausência da necessidade. Prosperidade não é aquilo que eu tenho, mas é aquilo que eu contribuo. E como que ele não mendiga um pão? Quando ele se vê que ele é o pão. E quando ele é o pão, quando nós somos o pão e transmitimos a palavra de Deus, nós estamos repartindo para o próximo. Então nunca vai nos faltar. O conhecimento, a palavra, quem vai arrebatar isso de você? E quando você transmite a palavra de Deus, você está alimentando alguém. Você está matando a sede, porque o próprio Cristo diz que de nós vai fluir rios de água viva. E se nós somos o corpo de Cristo, nós também estamos compartilhando, né, através da comunhão, o pão, que é o corpo de Cristo. Então nunca vai nos faltar isso. Nunca vai nos faltar o Espírito Santo. E esse pão, essa magnitude toda, quando as pessoas conseguem entender isso, ela vai entender que você acabou de falar, meu querido. Eu posso comer um angu com um fubá suado e no outro dia eu posso comer picanha, que isso não vai interferir em nada, porque eu não posso comparar a Deus como aquele velhinho no asilo que fica mendigando a adoração das pessoas, porque, na verdade, Deus não precisa de ninguém de nós. Né? Abacuque 2:20, Deus está no seu santo trono e cale-se diante de toda a terra. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quando nós entendemos que nós adoramos ao Senhor, e nós adoramos ao Senhor pela beleza da sua santidade, não naquilo que Ele possa fazer com nós, não é barganha, aí a gente fica mais tranquilo. Eu tenho uma pergunta aqui exatamente sobre isso, né? O que ele acha, está perguntando aqui, né, o pastor, prega a palavra de Deus, é pastor. O que ele acha de tantos profetas que se escandalizam? Isso está mais voltado para um sentimento pessoal. O que você acha assim, sabe? Uma indignação santa. Aquele mesmo sentimento que Jesus teve quando estava limpando o templo. Chicote neles. Não. Ele vai dizer lá que o zelo pela tua casa me consome. Quando Jesus ele vê que o templo estava sendo usado para outro objetivo, o zelo que Cristo teve ali estava consumindo a alma dele. Então, quando eu li esse texto na Bíblia e a gente olha para o que está acontecendo hoje na igreja, é esse zelo. Não é o zelo de virar um monstro que nós estamos combatendo, que é outro cuidado que nós também devemos ter. É não nos tornar um monstro que nós estamos combatendo. Mas esse zelo que Cristo teve ali, é esse zelo que nós também devemos ter. O zelo pela casa do Senhor deve nos consumir. E esse zelo fala do quê? Santidade. A casa de Deus, casa de oração. A casa de Deus é o verdadeiro evangelho. É mostrar para as pessoas, ou crente ou não, cristão ou não, que o evangelho não é essa bagunça que eles têm feito. Entende? É mostrar para as pessoas, olha, é esse sentimento que nos move. É mostrar para as pessoas, olha, isso que está sendo falado não é de Deus. Não é evangelho. Ah, mas está falando o nome de Jesus, mas não é do Jesus verdadeiro. É um outro Jesus que eles criaram, mas não é do Jesus bíblico. Não é do Jesus que nós lemos nos evangelhos. Não é do Jesus apresentado por seus apóstolos que viveram ali com ele. Entende? É esse sentimento que nós devemos ter, de zelo. Entendeu? Independe. Estou sozinho, independe. Esse zelo deve consumir a nossa alma. É olhar para a igreja e perguntar o que eles estão fazendo com a igreja. E o que eu posso fazer para defender a igreja.
Outro problema que nós vemos aí é o seguinte também. As pessoas vão dizer, o evangelho não precisa ser defendido, Deus não precisa de ninguém defender ele. Verdade. Ninguém precisa defender Deus, Deus não precisa de nós para se defender. Mas o evangelho, a igreja, ela é defendida por quem está nela. Pelos seus líderes, pelos seus pregadores, pelos seus membros. Porque foi isso que nós vemos no Novo Testamento. A igreja sendo defendida por intervenção divina, sim. Mas através de quem? Dos seus apóstolos, dos seus obreiros. Então nós, como igreja, nós devemos olhar dessa maneira também. Deus precisa de nós para defender a igreja? Não. Mas Ele nos usa para defender a igreja. Para defender a verdade. Entende? Qual foi a riqueza que Paulo recebeu? Qual foi a riqueza? Cabeça cortada. A graça. Estevão, a graça. Só a prosperidade foi só o reino do céu, porque em terra, aqui em carne e osso, foi só dor, irmão. Só dor. Nós tínhamos até comentado, Isso. lembra de João Marcos aí? Morre sozinho, cara. Morre sozinho. Traga-me João Marcos. Eu tenho uma pergunta tão interessante. Só para complementar também, sobre essa questão do sentimento que nos move, né? A questão da oração também é muito importante, porque além de a gente ter esse sentimento de zelo, nós também oramos, né? Pedimos intervenção divina de fato na igreja, para que Deus avive o teu povo. Então é outro sentimento que nós devemos também ter, para que Deus restaure a tua igreja. Entende? As pessoas falam, Deus vai me usar para restaurar. Não. É orar para Deus restaurar, independente seja através de mim, de quem for, mas que Ele faça. Que Ele restaure. Entendeu? Se vai ser através de mim, amém. Mas se não for, que seja através do Tiago, do Isaac. Entende? E dentro dessa questão do sentimento, o amor junto com o zelo. Entende? O amor pelas almas. É olhar para aquela senhorinha que está se perdendo nessas igrejas e falar, Senhor, tem de misericórdia. Como é que eu posso ajudar essa senhora? Como é que eu posso ajudar um jovem que está desesperado, caminhando para o laço do inimigo, do engano? Porque o que mata a igreja não é perseguição, é o engano. Porque a partir de Atos, quando nós vemos a perseguição que a igreja sofreu ali a partir de Atos, a igreja só cresceu. Mas a infiltração do falso ensino matou a igreja. As 7 igrejas do Apocalipse, uma delas morreu por causa do falso ensino. Perdeu o primeiro amor. E por não ter ouvido o que o Espírito dizia, hoje já não está mais de pé. Então, o falso ensino, ele mata mais do que perseguição. Entende? Então, a igreja está sendo perseguida, o sangue do mártir e a semente. A igreja vai frutificar através de perseguição, através de fogo. Isso mesmo. Mas o falso ensino, ele vai enganar a igreja. Igual hoje, quando nós olhamos para a igreja no Brasil, tá bênção. Tá lindo. Do jeito que tá aí na mídia, a igreja tá bênção, tá crescendo. Muitas pessoas vindo para a igreja. Quantas pessoas famosas estão vindo para a igreja que nem pisavam na igreja? Falso ensino. Isso é um espírito de engano. É uma aparência que a igreja está tomando conta aí que muitas pessoas se sentem acomodadas. Não, nós temos que amar as almas de fato. Olhar que essas almas estão indo para o inferno e o zelo e o amor, ele nos move. Forte. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que é uma pergunta do Bruno Santana. Um abraço para você, meu querido. O Brunão tá assistindo aí? Tá. Amém. Ele fez uma pergunta seguinte: no meio acadêmico, posso contradizer um professor que afirma que a Bíblia foi alterada com o passar dos anos? Dentro desse assunto também? Pode. Tranquilo. Pode sim, Bruno. No capítulo 3 aqui, na crise nos seminários, um dos temas que eu trabalho é essa questão da Bíblia ser a palavra de Deus. Geralmente, se o professor não for cristão, ele vai usar argumentos de falsos cristãos, de falsos pastores, que vai dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém. Aí já muda um pouco o sentido. Por quê? Se a Bíblia ou ela é ou ela contém. Se ela contém, então nem toda a Bíblia é a palavra de Deus. Mas partes da Bíblia contém a palavra de Deus. Entende? Então, como é que um professor chega e vai dizer que a Bíblia foi alterada? Olha, primeira coisa que você tem que fazer, estudar hebraico e grego. São as duas principais línguas que a Bíblia foi escrita. Hebraico, grego e aramaico. Aramaico nem toda a Bíblia foi escrita, mas estude grego e hebraico. Primeiro ponto. Quando você estuda grego e hebraico e você percebe e pega as traduções de hoje, você vai perceber que
das cópias dos originais para o que nós temos hoje, o que tem de erro na Bíblia não chega a 7%. É muito pouco. Mas quais são esses erros? Não é erro doutrinário. É erro de vírgula, acento em palavra que não teve. São coisas que não alteram a essência do texto em si. Entendeu? Por exemplo, isso acontece com qualquer tradução. Se nós pegamos um livro do inglês e traduzimos para o português, ele vai sofrer alteração. Não de conteúdo, mas de palavras, faltando acento. Esses erros é comum em toda tradução. Ah, por isso que tem Tá um bom, contexto, né? Isso, tem um contexto. Então, você estudando grego e hebraico, entendeu? Já te ajuda a manter o posicionamento sobre essa questão aí. Então, facilmente, você consegue se posicionar contra o professor. Agora, você tem que olhar os argumentos que ele usa. Por exemplo, esse argumento que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém, aí você vai para onde? Para Timóteo. Tanto Pedro quanto Paulo vai dizer que a Bíblia ela foi inspirada por Deus, pelo Espírito Santo. Opa, se a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, então todos os homens, os aproximadamente 40 escritores que escreveu tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, eles foram usados pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo não deixou erro aqui, introduzir erro. Paulo vai dizer que a Bíblia ela é a palavra de Deus inspirada. Então, se ela é a palavra de Deus inspirada, a palavra inspirada quer dizer que alguém soprou a palavra. E esse alguém foi o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo ele soprou, ele usou esses homens, então o que temos na Bíblia é a palavra de Deus toda, de Gênesis a Apocalipse, de capa a capa. Aí você tem que ir pegando os outros argumentos do professor, né, e ponto por ponto e rebatendo eles. Mas tem que ter coragem também. Coragem, argumento e cair para dentro. Não deixe. Talvez você esteja aí na sua sala como um canal de Deus para alcançar outras pessoas aí. Entendeu? E uma vez que você coloca o seu professor no bolso, com coragem, esse professor nunca mais, toda vez que ele for falar alguma coisa sobre a religião, sobre Bíblia, Cristo, e ver você aí, Bruno, ele vai ficar com medo. Falou, opa, tem alguém aqui que entende do assunto e eu não posso falar qualquer coisa aqui não. Às vezes ele não vai parar, mas ele já vai começar a ter medo. Ele já vai começar a medir suas palavras para falar mal do evangelho. Entende? Dentro dessa, nós já estamos finalizando aqui, eu me recordo, através dessa pergunta, que eu estava fazendo um curso de administração em 2014. E me foi feita essa pergunta sobre a teologia da prosperidade dentro de um curso de administração. E quando eles me perguntaram assim, e sobre Jesus no curso de administração, eu falei, primeiro, ele não pode ser usado como base de teologia da prosperidade, isso dentro do curso. Me perguntou qual que é a minha posição. A partir do momento que ele te pergunta, ele está te dando liberdade de você expressar aquilo que você sente, aquilo que você é, aquilo que você vive, aquilo que você acredita. E quando eles me fizeram essa pergunta, a primeira coisa que eu usei, falei assim, Jesus não pode ser usado como base para a teologia da prosperidade. Mas falaram assim, mas eles usam o nome de Jesus. Falei, sim, mãe. Mas dentro do mercado, nós estamos falando aqui, aí eu entrei para dentro do contexto ali e falei, mas Jesus, ele é usado como marketing. O que é marketing? Marketing são todas as ações voltadas para o mercado. E quando todas as ações são voltadas para o mercado, o nome de Jesus, ele é desejado em todas as nações, certo? Né? E dentro disso, o pessoal ficou mais atento. Eu falei, olha só, para você ver, a Bíblia não fala que Jesus é o filho do rei? Ele não tinha que estar, então, nascido dentro do templo de Salomão, na casa de Herodes? Ele nasce dentro de um curral. Isso está errado. 8 dias de nascimento, aí tem que ter esse conhecimento básico. 8 dias de nascimento, em vez de sacrificar rolinhas, sacrificar cordeiros e bois, sacrificaram rolinhas e pombinhos. Isso significa que a família dele era uma família pobre. Jesus, quando está no seu ministério ali e Pedro fala com ele sobre o imposto, ele manda Pedro ir pescar lá porque não estava nem com dinheiro no bolso. Jesus, somente na multiplicação dos pães e do peixe, se ele pedisse um denário ali na época, como a maioria aí, ele era o cara mais rico da sociedade. Ele entra dentro de Jerusalém num burrinho emprestado. Quando ele morre, José de Arimateia e Nicodemos tem que bancar o sepultamento dele. Então, como que ele pode ser usado dentro dessa teologia? Isso, né, foi uma pergunta que me fizeram também dentro do acadêmico ali, né? Voltando nessa pergunta do Bruno aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é estudar a palavra de Deus.
E se você não sabe dar resposta também, é importante você ser sincero e falar, eu não sei a resposta aqui agora, né? Mas a forma que eu acredito que eu vou estudar um pouco mais, eu posso estar até trazendo alguém aqui que conheça um pouquinho mais. Tem que saber buscar ou aprender, né? Isso. Ou então pesquisar, né? Falar, olha, eu vou pesquisar sobre o assunto e na próxima aula, na próxima oportunidade que eu tiver, eu vou te responder. Não é vergonha, não. Não é vergonha, não. Não é vergonha, você sabe. Ninguém precisa saber tudo, né? Mas tem que ter vontade de querer aprender também. É claro. É isso que... Curiosidade, né? Tem que ter vontade Tem de que aprender. gerar uma curiosidade na pessoa, né? Nós já estamos quase finalizando, né, Thiago? Você tem alguma pergunta aí pro... Então eu vou pular um pouquinho fora aqui. Eu quero. Aí, pessoal, a Odaías falou bem que palavra muito verdadeira, viver espiritual para ser suprindo no material, que é ler Bíblia, né, para não ser enganado dos falsos profetas. Isso. Ô Marcos, eu tinha entendido aqui na primeira vista que era uma cruz e o cifrão. E ele fala rapidamente, né, no começo sobre essa questão aqui, mas esse desenho aqui ficou engasgado aqui em mim, que eu só imaginei só a cruz e o cifrão, mas tem muita coisa envolvida por trás Tem. disso aqui, né? Na introdução eu explico a capa, né? Porque como depois o pessoal pode estar vendo lá no Instagram, né? Aqui o cifrão, o pessoal limpando a cruz de fato, tirando o ouro, que é o que a gente fez aqui também no livro, né? Tirando esse brilhantismo que eles colocaram sobre a cruz. Não, Cristo morreu para fazer todo mundo ficar rico, prosperar todo mundo, né? Essa ideia toda. Então aqui nós mostramos, né, através desses trabalhadores quebrando esse ouro, limpando essa casca de ouro que eles colocaram. E o que vai mostrando debaixo do ouro é uma cruz de madeira. Uma cruz humilde, que não tem brilhantismo nenhum, que não tem nada ali que nos chamasse a atenção. E outros pintando ela de vermelho, simbolizando o sangue de Cristo. E é o que de fato nós fizemos com esse livro aqui. Tirando esse brilhantismo, tirando a máscara desse pessoal mesmo, mostrando que o Evangelho de Cristo é isto. Até porque a nossa preocupação, veja, a gente só consegue vencer algo quando a gente substitui ele por algo melhor. Então, a teologia da prosperidade é um falso evangelho. Então, qual é o verdadeiro evangelho? Aí eu faço isso aqui no capítulo 5. Então, capítulo 1, eu inicio no capítulo 1 mostrando... no capítulo 1, eu mostro de onde veio a teologia da prosperidade, a raiz. Quem são os principais pregadores no Brasil. No capítulo 2, eu dou continuidade com alguns ainda no Brasil. Os que, depois de R. Soares e de Macedo, quem que deu continuidade. O capítulo 3, o que ajudou a teologia da prosperidade a crescer no Brasil. Né? E aí nós abrimos o leque, não é só para a teologia da prosperidade. Qualquer heresia que tem hoje no Brasil, que está impregnado na igreja, esses 5 pontos, talvez você ache mais, mas eu escolhi esses 5 pontos. Falta de oração, falta de louvor bíblico, pregação bíblica, falta de leitura e crise nos seminários. Foi os motivos que levaram a heresia crescer no Brasil. Capítulo 4, eu vou mostrar como vamos combater os falsos mestres. Com base em 1 Timóteo capítulo 1. Paulo vai nos dar a receita ali, chave, para como a gente combate os falsos mestres. Lembra que no começo a gente falou que eles são maioria? E muitas das vezes nós somos minoria? Paulo vai dizer assim para Tito no capítulo 1. Tito, eu te mandei para Creta para você levantar aí mais obreiros. Por quê? Os falsos mestres estão se espalhando. E o problema deles é que eles já não estão somente na igreja, eles já estão chegando nas casas das pessoas. E o que Paulo vai falar para Tito? Então, para a gente combater os falsos mestres, nós temos que levantar verdadeiros mestres. E ali no capítulo 4 eu mostro, com base em Tito, capítulo 1, Paulo nos ensinando como nós vamos combater os falsos mestres, levantando verdadeiros mestres. Se tem 10, se tem 50 falsos mestres contra um, esse um com Deus já é maioria. Mas esse um tem que lutar para levantar mais para poder igualar o jogo. Entende? E no capítulo 5 eu vou mostrar o que é o evangelho com base em Isaías 53. Então, o capítulo 5, eu respondo essa pergunta. O que é o evangelho? Então, no livro todo, capítulo 1 e 2, eu mostro quem são os falsos mestres, o que é a teologia da prosperidade. 3 e 4, o 3, os motivos que levaram. O 4, como nós vamos lutar contra. E no capítulo 5 eu mostro o que é o evangelho. A minha expectativa com o capítulo 5, em primeiro lugar, é para as pessoas que não são crentes. Como inúmeras compraram. Pessoas que não são crentes compraram o livro, leu, estão voltando para Cristo.
Teve uma pessoa que só na introdução já voltou para a igreja. Tem uma criança, o Caleb, de 10 anos, ele já está lendo. A última vez que eu conversei com ele, ele já estava Sério? começando no capítulo 3. Olha que bacana. E Com entendendo 10 o anos, livro. 10 Com 10 anos. E entendendo o livro. Ele também é pregador. Então, já assim, entendendo o livro. Com 10 anos. Então, veja. O meu objetivo, principalmente no capítulo 5, para vocês não crentes, é mostrar para eles o que é o evangelho. Com base em Isaías 53. Então, a gente só vai vencer quando a gente substituir. Então, para vencer a teologia da prosperidade, o falso ensino, nós temos que substituir pelo verdadeiro ensino. E é o que eu faço ali no capítulo 5. Entende? E na conclusão, aí eu já toco num ponto. Que geralmente alguém deve estar pensando aí. Ah, mas não é necessário cada um tomar conta da sua igreja? Que é o que as pessoas sempre me falaram. Não, toma conta da igreja que você congrega e pronto. Aí eu falei, mas a minha igreja não é uma placa. Glória a Deus. Não é ela que vai salvar, não. A nossa igreja não é uma placa. A igreja de Cristo, ela não está limitada a uma placa, a um nome, a uma denominação. A igreja de Cristo, ela é universal. Ela é invisível. Ela tá espalhada no mundo. Então, ao mesmo tempo que eu congrego na igreja A, eu tenho que me preocupar com o falso evangelho que é pregado na igreja B do meu lado. Porque no mesmo bairro, nós encontramos vários evangelhos no mesmo bairro. Cada igreja pregando um evangelho diferente. E a comunhão do Espírito Santo. Aí, A bênção apostólica. né? Aí vai indo. Tem que Então, ter isso aí. então, o que acontece? O que nós vamos perceber? Que não é o evangelho bíblico que está sendo pregado em todas as igrejas, não. Várias ali pregando um evangelho falso. Então, eu tenho que me preocupar, por quê? Se na minha igreja, onde eu congrego, prego o verdadeiro evangelho, e a outra igreja não prega, ela está usando o nome de Cristo para levar pessoas para o inferno. Não é isso que nós vamos aprender. Paulo vai dizer lá no final do capítulo 11, se não me falha a memória de 2 Coríntios, ele vai dizer, ele vai contar vários problemas que ele passou, várias perseguições, as lutas que ele passou ali através no seu ministério. E no versículo 28, se não me falha a memória do capítulo 11, eu vou até ler, para a gente poder ler com exatidão. Olha o que Paulo vai falar em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Aqui no capítulo 11, versículo 16 em diante, ele vai descrever inúmeras situações que ele passou de provação, de luta. No versículo 28 ele vai dizer assim, além de tudo isso que ele passou, né? Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente. A preocupação com todas as igrejas. Veja, Paulo era apóstolo. Ele não se preocupou somente com a igreja de Corinto. Mas ele está dizendo para a igreja de Corinto que além daquilo que ele passou exteriormente, o que pesava sobre ele ainda mais do que essas lutas era a preocupação por todas as igrejas. A minha preocupação não pode ser somente com a congregação a qual estou. Eu tenho que alertar as pessoas para que elas possam correr para o verdadeiro evangelho. É porque senão eu já não estou mais preocupando com o meu próximo. Aí, sem preocupar com o meu próximo, que evangelho Isso. é esse? É o princípio. É o reino de Deus tem que ganhar o tempo todo. Então nós temos que nos preocupar com o que está sendo pregado em outros cantos do Brasil, nos outros cantos do mundo também. Porque se eu não me preocupo, então eu aceito a mentira em qualquer outro lugar, menos onde eu estou. Não, eu não tenho que aceitar mentira em canto nenhum. O falso ensino em canto nenhum. Até porque todas as vezes que a gente vê algo de errado e não confronta para tentar consertar esse algo, a gente está errando também. A omissão. A omissão, O pecado é porque omissão. eu sei o que é verdadeiro e não estou. Aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, peca. Faz, peca. Entendeu? A omissão. Finalizando aqui, eu gostaria de trazer uma conclusão, juntamente com os irmãos, e me recordo muito de Paulo falando em Gálatas 1:8, né? Ele fala o seguinte, sobre o evangelho anátema. Se ainda eu, Paulo está colocando ele, e assim nós nos colocamos também, se ainda eu ou outra pessoa vos anunciar um outro evangelho, além do que eu já tenho anunciado, seja esse anátema, e anátema é ser a própria maldição, né? No original é ser a própria maldição. Não é ser maldito, é ser a própria maldição. E ele também vem aqui em Colossenses 2:8, ele diz assim, tenha cuidado para que ninguém vos torne escravos por meio de argumentos sem valor que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo e não de Cristo, né? As pessoas, elas são enganadas por falta de conhecimento. E foi interessante você ter trago aí, falando com uma criança de 10 anos, ele tem lido o livro e tem adquirido conhecimento,
e tá tendo prazer nisso, porque nós estamos falando aqui para crentes, nós estamos falando aqui para pessoas que estão afastadas da igreja, nós estamos falando aqui para pessoas que não frequentam igreja, nós estamos falando aqui para vários tipos de pessoas. Até Decepcionadas, até pessoas que foram decepcionadas machucadas. com a teologia da prosperidade, foram enganadas. Não, inclusive eu, pessoalmente, Gente ferida, É. eu falo isso porque eu fui criado dentro do sistema da Deus e Amor, né? Amava o Davi Miranda, o disco dele ali, tudo. Só que o sistema corrompido. O pastor Josias. Não, eu falo assim com grande temor e tremor diante de Deus. Até hoje, né? O meu filho de 9 meses, ele dorme cantando os corinhos da Deus e Amor. Eu fui criado com a senhorinha do coque, sabe? Só que eu também, dentro desse sistema, o meu irmão, eu perdi um irmão com 19 anos, com 2 tiros na cabeça e com o voto do livramento no bolso, Thiago. É só quem passou por uma situação dessa. Você vê que o Davi Miranda, mesmo no final da carreira, da vida dele, que ele se perdeu ali, dentro de uma cabine blindada a tiro. E onde que você vê dentro do Evangelho, onde Jesus diz assim, não vos temei aos homens que matam o corpo, não pode matar a alma, mas temei aquele que além de matar o corpo tem poder de colocar no inferno. Então assim, da mesma forma que nós estamos pregando aqui, você está nos julgando, porque se a gente prega aqui e não vive aquilo que a gente... Cara, a gente desce para o inferno com a nossa Bíblia debaixo do braço. Por isso que nós estamos pregando aqui com temor. Tudo que a gente está falando aqui é base bíblica, a gente não está falando conhecimento próprio que vem do nosso próprio interior, né, irmão? Isso. Né? Até mesmo porque nós sabemos que se a gente não manusear essa palavra aqui de acordo com a palavra de Deus, a gente vai cair também. Você pode pegar outras pessoas aí, ó, o irmão aqui citou algumas pessoas aqui, mas vários pregadores aí que antigamente metiam o pau na teologia da prosperidade, hoje está abraçadinho com elas. Uhum. Você pode ver aí dentro do sistema Isso aí, aí, né? Só- E chegando à conclusão, aí, irmão, o Thiago aí, né? Dá um... Igual você acabou de falar aí, né, sobre esses homens. Eles começaram bem, mano. Eles começaram bem mesmo, orando, lendo Bíblia, ganhar alma, sede de reino de Deus mesmo. Quando nós olhamos a história desses homens, dos que nós citamos aqui, e de vários outros, eles começaram bem. Era só Cristo, pregação, evangelismo, cruzada, tudo isso. E as curas eram verdadeiras ali, Isso. cara. Era Só que no verdadeira. decorrer da Pessoas caminhada, levantando, cadeiras de rodas. foram cedendo. Entendeu? Foram cedendo. Então, assim, todo mundo, o negócio não é começar bem, é continuar bem e finalizar bem. Combater o bom Entende? combate. Eles começaram bem, só que no meio da caminhada se perderam. E nós, né, como o Isaac acabou de falar, nós vigiamos o tempo todo também, para não cair no laço do inimigo, entende? Porque o inimigo é o tempo todo, irmão. Quer nos fazer cair, quer nos fazer perecer mesmo. Principalmente nós que estamos aí pregando, nós que estamos na frente aí de pessoas, sendo exemplo de pessoas, nós sofremos ataque, como Paulo vai falar, de todos os lados, mas nós temos que continuar lutando, perseverando, vigiando o tempo todo para não ceder ao inimigo. Entende? Uma observação, você citou o texto de Gálatas, né? Capítulo 1, versículo 8. As pessoas às vezes leem correndo, né? Não faz igual nós fazemos aqui agora, né? Ler o texto, entender o que o Paulo está falando, igual você acabou de falar, né? Paulo está falando que até ele mesmo, ou qualquer um dos apóstolos, se pregar um outro evangelho que eles, além daquilo que eles têm pregado, seja amaldiçoado. Aí Paulo vai falar, olha, e mesmo se um anjo vindo do céu, olha que loucura que Paulo está falando aqui, que doido. Veja, se um anjo que veio do céu, vindo do céu, é da parte de Deus. Então o que Paulo vai dizer? Uma impossibilidade. Paulo, olha, é impossível Deus mandar um anjo do céu, mas mesmo vindo um anjo do céu e pregar um outro evangelho, esse anjo seja amaldiçoado. Seja amaldiçoado esse evangelho que esse anjo está pregando. Veja, é impossível Deus mandar um anjo, mas se aparecer um anjo aí, é óbvio que não foi Deus que enviou, seja amaldiçoado. Então veja, a Bíblia leva essa questão muito a sério. E hoje nós brincamos com isso. Paulo vai dizer que nós somos o bom perfume de Cristo. Para os que aceitam, salvação. Para os que rejeitam, morte. Então o evangelho ele não é brincadeira. Entende? O evangelho é salvação eterna. E também perdição eterna para quem rejeita. Então nós não devemos brincar com o evangelho. O evangelho é sério? E nós devemos ter essa seriedade com a mensagem do evangelho, com a pregação. Por quê? Custou a vida de um inocente. É isso que nós temos que ter em mente. Custou a vida de quem não deveria.
custou a vida de um inocente que morreu no meu lugar. Morreu pelos nossos pecados. Aleluia. Então, uma vez que eu entendo que o inocente morreu por mim, eu não posso brincar com a cruz. Eu não posso brincar com o evangelho. Eu não posso fazer corpo mole. Ah, hoje eu não vou na igreja porque eu vou ficar assistindo novela. Eu não posso brincar com o evangelho. Ah, eu não vou no ciclo de oração hoje porque... eu vou sair, vou dar uma passeada. Não, eu não posso brincar com o evangelho. O evangelho de Deus é sério. Nós devemos levar o evangelho com seriedade. Entende? Então, veja. O evangelho, Deus é amor. Mas dentro do amor de Deus está incluído justiça, juízo, verdade, condenação, ira. Entende? Então, assim, Deus é amor, Ele nos ama, com certeza, mas Ele também, por seu amor, Ele vai mandar pessoas para o inferno. Então, nós devemos levar o evangelho a sério em todo o tempo. É fácil? Não é fácil, é difícil. É o tempo todo nós lutando contra a carne. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 7, miserável homem que sou. Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero esse eu faço. Quem vai me livrar? Aí ele dá um brado de vitória. Graças a Deus por Jesus Cristo. É por meio de Cristo, todo dia me aproximando de Cristo, lutando junto com Cristo, que a gente vai vencendo a carne, vai vencendo o pecado. E assim vai melhorando, até atingir a estatura do varão perfeito. Entende? Então, é difícil? Mas vale a pena. É isso que nos agrada. Vale a pena a caminhada com Cristo. É complicado? É prova? Você que está nos ouvindo aí, que não é crente, está pensando ainda em se entregar a Cristo, entrega a sua vida para Jesus e deixa Ele te transformar. Não é fácil, mas é gloriosa a caminhada. O que eu deixo para os irmãos aí é João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Para a Bíblia falar que se vir um anjo, a Bíblia própria está dizendo aí, meu amigo, que o que você precisa saber está na palavra de Deus. E ela é pura, ela é verdadeira, ela é eficaz em nossas vidas. E eu sou muito grato aqui a Deus pela presença do nosso irmão Marcos aqui, né Isaac? Você vai vir aqui outras vezes, em nome de Jesus, né? Estou à disposição dos irmãos. Vai sim. Benção. Foi bênção demais, até porque aprendi algo. O bom disso aqui é porque um vai aprendendo com o outro, né? E creio que os irmãos que estão assistindo aí também, né, Isaac? Tá aprendendo também. Vocês aí, meus irmãos, que quiserem também estar comprando este livro aqui, né, Marcos? Como é que os irmãos fazem para estar adquirindo? Quem tem nosso livro? WhatsApp, pelo WhatsApp, né? Quem não tem, lá pelo Instagram. E na igreja também? Isso, na igreja também. Adega Belo Horizonte, frete grátis para Belo Horizonte, toda Belo Horizonte, né? Aí chamou no Instagram, no direct, manda lá o endereço, os dados, quantos que vai querer, entendeu? Quantos livros. Fazemos a dedicatória, marca texto e tudo. Bacana. E enviamos tudo bonitinho. Abençoe, meus irmãos, que eu fui abençoado. E olha aqui, e eu creio que a palavra que Agora foi... vou ter que deixar do Isaac amanhã. Depois que ele deu, eu pego dele. Não, é cada um. A palavra que foi ministrada aqui hoje, creio que foi enraizada no coração dos irmãos aí, né? E eu espero que nós venhamos mais e mais nos aprofundarmos na palavra de Deus, para que verdadeiramente nós venhamos ser salvos. Porque eu falar que eu sou salvo é muito fácil, né? O Isaac citou que eu pregar e não viver o que eu prego, de nada adianta. Também é anátema, meu irmão. Também é anátema. Então é maldição. Valida a mensagem. Validou, é maldição para minha vida. Mas eu agradeço a todos vocês aí que estão assistindo essa live, ou que irá assistir também. Viu, meus irmãos? Siga aí nosso irmão Marcos aí, em nome de Jesus. Como está seu Instagram lá, irmão? É Marcos Iago 1. É isso mesmo. Marcos Iago 1. Isso mesmo. Segue nós lá também, em nome de Jesus, viu? Inspire.cash oficial. E é isso aí, meus queridos. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Tem alguma coisa a dizer aí, meu amigo? Vamos orar pelo pessoal, né? Bom, sim. Vamos orar para finalizar. Vamos orar ao Senhor, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós sabemos, ó Pai, que o homem ele não tem poder de convencer ninguém.
Como eu sempre digo, nós não temos condição de chamar nenhuma barata para o arrependimento. Mas entendemos, Senhor, que através do Teu Espírito que esmiuça o coração de pedra e traz um coração de carne, aquele ao qual Paulo diz que é o poder de salvação para todo aquele que crê. Senhor, em nome de Jesus Cristo, vai transformando, vai mudando, vai trazendo o Seu reino para cada ouvinte, Senhor meu Deus, que está ouvindo essa live. Senhor meu Deus, cada um, meu Pai, que entendeu, cada um que ainda não entendeu, meu Pai, vai trazendo, meu Pai, de acordo com a Tua vontade, o Teu querer, e que o Teu nome venha a ser exaltado em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmão, Eu muito quero obrigado. agradecer a oportunidade que vocês me deram, viu, Thiago? Deus Que continue isso, abençoando. Eu que agradeço. Nós Meu irmão Isaac, Deus continue Poder abençoando. Ao pastor. aprender essa Amém. maravilha aqui que você fala Amém. pra gente. Não é fácil falar sobre isso, não, né? Agradeço os irmãos pela paciência de ter nos ouvido até aqui também. Que não é fácil ouvir certas coisas, ainda mais quando nos confrontam, né? Mas Deus é bom. Deus é bom. Agradecer o pastor Josias, a esposa Sara, toda a igreja. Que Deus continue abençoando vocês aí nesse trabalho. Amém. E dando graça para ganhar mais almas ainda. Para Cristo, em nome de Jesus. Tá bom? Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, pessoal. Deus abençoe vocês, Tchau, gente. tchau. Boa Amém. noite. Fiquem na paz de Cristo.